Ok, irmãos, nós vamos usar o livro de Eclesiastes para essa noite. Essa semana, na próxima terça-feira, a turma do CCB vai usar o livro de Eclesiastes para a instrução na Palavra de Deus. E como nós tivemos que preparar essa apostila, acabou que Eclesiastes ficou no coração e eu não consegui pensar em outra coisa senão o texto que nós vamos compartilhar nessa noite. Então, na expectativa de que Deus nos abençoe, que Ele fale aos nossos corações. Mas, antes de nós até abrirmos o texto para lermos, eu gostaria de falar um pouquinho acerca de qual é o nosso objetivo nessa noite, de qual é o propósito que Deus tem colocado para que a sua palavra venha se cumprir em nossas vidas. E eu quero então fazer isso rapidamente, antes de nós lermos o texto. Deixa eu só deixar aberto aqui, já porque essas páginas estão muito coladas ainda e às vezes é difícil de... Ok, cheguei lá. Muito bem. Irmãos, durante o tempo de vida neste mundo, durante o curso da nossa vida, há vários desafios a enfrentar. Nós nos surpreendemos e nos assustamos muitas vezes com a maneira como certos eventos inesperados vêm sobre nós e eles nos fazem sentir tão inseguros e tão despreparados para enfrentá-los. Mas ainda assim, na maior parte das vezes, nós conseguimos nos adaptar, conseguimos seguir em frente e superar muitos desses obstáculos, superar muitos desses eventos inesperados. Mas há dois grandes fatos da vida que nos afetam de uma maneira especial e de uma forma muito profunda, que são o tempo e a morte. O tempo e a morte, sendo que uma coisa leva a outra, ou seja, o passar do tempo leva à morte. O tempo, do ponto de vista puramente humano, é aquilo que dita o ritmo da vida em todas as suas formas, né? O tempo determina a capacidade e o processo reprodutivo, desde os primeiros pulsos do coração humano, ali pelo sexto ou sétimo mês, até o estágio maduro dos pulmões, lá pela 37ª ou 42ª semana. Durante todo esse processo, o tempo está no controle. Às vezes antecipa, né? Às vezes ocorre no prazo certo, mas ele sempre está no controle. Ele controla a existência e a manutenção de cada ser vivo. O tempo diz quando deve chover ou ordena um dia ensolarado, o tempo diz quando as folhas caem, quando a neve cai, quando as flores brotam, quando chega o verão. Tudo isso é ditado pelo tempo, sem que nós tenhamos controle sobre essas coisas. E assim como nas estações que regem a natureza, a vida humana também obedece essas estações, né? A vida humana tem a sua primavera e, aliás, o autor de Eclesiastes ele vai usar essa metáfora para falar sobre a juventude, lá no capítulo 12, quando ele fala sobre a primavera da vida. A vida tem o verão, né, aquele tempo exuberante da nossa juventude, quando nós chegamos no ápice, né, da fase adulta, com toda a nossa força, energia, com todo o nosso vigor. Mas depois chega o outono, e com o outono vem o inverno, seja o ocaso, a morte, e pronto, o ciclo está encerrado. E enquanto nós passamos, o mundo segue. Outono, inverno, primavera, verão, vez após vez, no ciclo contínuo. Ninguém pode escapar dessa influência, desse ritmo ditado pelo tempo. Todo mundo está sujeito a isso, né?
Eu me lembro de quando eu era criança, meu tio, ele possuía vários carros, e uma das nossas brincadeiras prediletas era sentar nos carros do meu tio e fingir que a gente estava dirigindo os carros. E parece que foi ontem, e o meu tio já morreu faz muitos anos, e o mundo seguiu depois dele. E depois disso me tornei adulto, não é? Constituí uma família, minha família cresceu à beça, e daqui a pouco eu também vou passar. Espero que não seja tão daqui a pouco, mas vou passar, e a vida vai seguir, o mundo vai seguir, as montanhas vão continuar como elas sempre foram, o mar continuará como ele sempre foi, tudo continuará como sempre foi, desde que Deus não decida terminar com tudo isso, tudo vai continuar como sempre foi. Por isso, nós olhamos para esse texto de Eclesiastes, e nós, olhando para ele, nós vamos perceber que ele trabalha com essas categorias, do início ao fim, guiado pela inquietude de um rei com essas duas realidades. O tempo, como o tempo é implacável em fazer todos os esforços humanos parecerem inúteis, por quê? Porque a gente passa e o mundo continua sempre o mesmo. Os nossos planos, nossas obras, tudo vai ser esquecido algum dia. A morte chega e ela é inevitável, independentemente de ser um pobre, um rico, um sábio, um tolo, um homem, uma mulher, ou ser humano, um animal, tudo morre. Por isso o texto conclui que tudo parece tão inútil. A vida se traduz em simples temporalidade, provisoriedade. Nós todos somos seres contingentes, provisórios. Estamos aqui hoje, amanhã poderemos não estar mais. Foi uma lição que a pandemia nos ensinou, não é? Embora muitos de nós, evangélicos, já tenhamos esquecido dessa lição, mas ela continua ainda hoje para nos lembrar, não é? Então, irmãos, uma pergunta nos vem à mente: por que o tempo é tão determinante assim para a vida? E mais, quando é que o próprio tempo começou? Então, para a gente entender isso, nós vamos ter que olhar para o início, outra vez, lá para o princípio. A Bíblia começa o seu primeiro relato a partir de um planeta já existente. A Bíblia não explica como é que Deus criou o planeta, ele já existia. Ainda que estivesse sem forma, não há registro de como Deus criou o planeta, a Terra, ou o grande volume de águas, essas coisas já estão presentes ali no início. O que Deus faz é ordená-las de acordo com a sua palavra, mas o que é extraordinário é o relato da presença da divina Trindade, determinando o princípio da existência de todas as coisas criadas. Nós temos ali a menção do próprio Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, ou seja, no princípio de tudo, Deus era a única pessoa importante, e no fim de tudo também será a única pessoa importante. Então, nós vemos ali também, não somente a pessoa de Deus, mas a pessoa do Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. E também vemos a pessoa do Verbo divino, a palavra com a qual Deus chamou tudo à existência. Depois você pode olhar em Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3, combinando com João capítulo 1, versículos 1 a 5, quando ele mostra que o Verbo era Cristo. Então podemos dizer que aqui nasceu o tempo, quando Deus cria, chama a luz à existência, e vendo a luz, ele viu que era boa, e por isso ele estabelece que haveria dia e noite. Só muito depois é que ele vai criar a lua e o sol para governar o dia e a noite, mas primeiro ele cria o próprio tempo, e é a partir da existência do tempo que tudo mais veio a existir. E dessa forma nós temos a resposta à pergunta: por que o tempo é tão determinante assim para a vida? Porque o tempo é o início de tudo. É a partir dele que tudo existe, pode existir e pode se manter. Então nós concluímos que o tempo não deveria ser um problema para nós.
ele não deveria ser um motivo de inquietude como ele é. Mas a questão, irmãos, é que desde que o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte, o tempo passou a ser esse fator de angústia para nós humanos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que determina o dia do nosso nascimento, o período da jovialidade, da plenipotência da saúde, da nossa força, também determina os dias de fraqueza, de doença, de velhice, de canseira, de enfado, da morte. Nós temos consciência disso. E é essa consciência o motivo da nossa inquietude, da nossa angústia, do nosso desconforto. Por quê? Porque nós gostaríamos de controlar essas coisas. Nós gostaríamos de ter o domínio do tempo, nós gostaríamos de ter o domínio de todos esses aspectos da nossa existência, para que nós não precisássemos viver angustiados todo o tempo. Pois bem, esse é o ponto central do livro de Eclesiastes. Todas as questões levantadas pelo livro estão ligadas a esses dois fatores que são desconcertantes na experiência humana, na Terra, o tempo e a morte, sendo que uma coisa leva a outra. Recentemente, eu estava assistindo uma série que eu gosto muito, no History, e então eu me lembro que na série foi encontrada uma van antiquíssima, que era da época da fundação de uma banda muito conhecida nos Estados Unidos. E quando eles encontraram a van, ela estava em situação deplorável, né? Porque, como nós temos falado aqui, o tempo consome tudo. Mas o mais chocante não foi ver o estado da van. O mais chocante foi ver o estado da banda, quando ela foi levada, depois de restaurada, para os integrantes da banda, não é? Então, todos eles já, né, naquele estado que você imagina, precisando muito da misericórdia e da graça de Deus, para levantar de manhã e conseguir escovar os dentes, sem a ajuda de aparelhos. E fiquei olhando para aquilo e vendo, pensando justamente sobre essas coisas, não é? Como nós queremos prender, aprisionar o nosso tempo de glória, não é? Então, é como se aquele carro restaurado, de algum modo, pudesse restaurar também na memória daquela banda os tempos de glória, os tempos de juventude, os tempos de sucesso, de fama, que ainda existem, mas já foram muito mais intensos no passado. Então, irmãos, essa é a questão que está sendo trazida aqui em Eclesiastes por um rei que agora é um homem velho, certamente arrependido de muitos erros que cometeu, embora tenha sido o homem mais sábio que já existiu. Nem toda a sua sabedoria evitou que ele cometesse erros graves e grandes, para mostrar que a verdadeira sabedoria, ela só existe realmente em Deus, não no ser humano. Então, nós vamos ver agora como essa questão do tempo é presente neste livro da Bíblia, e eu peço então que você abra comigo no capítulo 3 de Eclesiastes. Nós vamos ler do versículo 1 até o 8, mas depois nós vamos explorar o texto até o versículo 15, ok? Chegou lá? Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder,
tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua palavra, pois a Tua palavra é vida, a Tua palavra, Senhor, é instrução, a Tua palavra é segurança para nós, então ajuda-nos, a fim de que ela, neste momento, mais uma vez, possa, ó Deus, encontrar lugar no mais íntimo do coração de cada um de nós, e ali fazer morada, e edificar, Senhor, para Ti um povo santo, ó Deus, um povo consciente da Tua palavra, seguro nas Tuas mãos, nas Tuas promessas, e na certeza de que o Senhor está sobre tudo e sobre todos, como Deus único, soberano, ó Deus, que tem o controle de todas as coisas nas Tuas mãos. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes registra, então, as reflexões de um mestre de sabedoria acerca das duras realidades da vida terrena. Ele luta com suas próprias convicções quando ele conclui que a vida humana e a vida dos animais são basicamente a mesma coisa. O animal morre assim como morre o homem. E esta é a maior das ironias. O ser humano, de fato, está muito acima dos animais. Ele é a coroa da criação, como se costuma dizer. Ele pode adquirir conhecimento, ele pode acumular riquezas, ele pode edificar grandes obras, mas, cedo ou tarde, ele virá a passar, assim como passa qualquer ser vivo, e tudo que era seu ficará para outro. Essa é uma das angústias do autor de Eclesiastes. Portanto, as ênfases deste livro são a natureza transitória da vida, como viver de modo sábio durante o breve tempo dessa existência, a futilidade de todos os projetos humanos que não levam em conta o temor de Deus. As únicas certezas da vida aqui são três: a brevidade do tempo da vida, a morte e o juízo final. São três certezas que nós podemos ter. Não se pode atribuir uma autoria específica ao livro de Eclesiastes, porque a obra em si apresenta o trabalho de um editor que compilou, ele reuniu numa única obra os ensinos e provérbios desse rei de Israel, como nós falamos, esse rei já idoso, que se auto-intitula Kohelet, que na transliteração, ou melhor, na tradução, nós podemos entender como pregador, professor ou agregador, alguém que reúne as pessoas para transmitir o ensino a elas. Então, esse rei, como já falamos no outono da vida, ele se dedicou a compor muitos provérbios que demonstram o quanto a transitoriedade da vida humana na terra faz tudo parecer inútil e sem nenhum sentido. Então, nós temos o prólogo no capítulo 1, versos 1 a 11, que vai dar o tom, a ênfase do livro, quando ele vai mostrar que a vida humana neste mundo, com todos os seus afazeres, seus esforços e suas realizações, é rebel, que significa vapor, vacuidade, vaidade, sem sentido, transitório, provisório, ou seja, uma coisa que não permanece. Cedo ou tarde, essa vida passa, o mundo continua a ser como sempre foi, e essa mesma palavra aparece no livro 38 vezes. Ela é repetida no fim, no capítulo 12, versículo 8, formando com o prólogo, ou seja, com a abertura do texto, a moldura de toda a obra. Então, o que está nessa moldura é justamente o estabelecimento de que a vida é esse vapor, essa vacuidade, essa fumaça que nós não podemos segurar, não podemos reter, não podemos controlar. Então, o alvo final do mestre seria despertar nos jovens, não somente nos jovens, mas principalmente neles, e em geral em todos os seus leitores, a devida atenção àquilo que é essencial, ou seja, o temor de Deus. Na sabedoria bíblica, este é o ponto principal, é o fundamento indispensável.
a vida de qualquer pessoa que deseja encontrar sentido em sua existência num mundo totalmente sem sentido. Então, é isso que nós vamos ver no capítulo 12, versículo 13. E aqui, de acordo com o mestre, todos os empreendimentos humanos, sem exceção, terminam em canseira, enfado e tédio. E tentar atribuir sentido à vida por meio de coisas é inútil. Então ele fala que a sabedoria humana não tem sentido, capítulo 1, versículos 12 a 18. Os prazeres não dão sentido à vida, capítulo 2, 1 a 17, porque os prazeres de hoje são memórias de amanhã, não é? Muitas vezes arrependimentos de amanhã. Realização profissional, muito menos, capítulo 2, 18 até o 3, versículo 15. Buscar justiça no mundo injusto, capítulo 3, versículo 16 até o 4, verso 6. Isolar-se das pessoas para evitar problemas também não dá sentido à nossa vida, capítulo 4, versículo 7 até o 12. O poder político não dá sentido à nossa vida, porque o rei, que hoje é obedecido por todos, amanhã se levantará um rei mais importante que ele, e o povo não vai mais obedecê-lo e não vai mais dar importância a ele. As riquezas não trazem sentido à vida, capítulo 5, verso 8 até o 6, verso 9. Conhecer o futuro não traz sentido, capítulo 6, versículos 10 a 12. Tudo isso será inútil. Duas coisas transformam tudo em vapor, em fumaça, em vacuidade, em correr atrás do vento, que são o tempo e a morte, sendo que uma coisa leva a outra. Contudo, Eclesiastes está longe de ser um texto pessimista, muito menos fatalista ou hedonista, e essas são as principais acusações de muitos leitores céticos ou mal informados contra essa obra, não é? Pelo contrário, o que nós podemos ver aqui é uma janela de esperança. E ela começa a se abrir especialmente a partir do nosso capítulo 3. Então, nós vamos voltar a ele, vamos dar uma espiada por essa janela para ver o que nós podemos enxergar no texto. Ok? Voltou para lá? Irmão, certamente esse capítulo é o mais conhecido, porém é um dos menos compreendidos da Bíblia. A maioria das vezes que esse texto é exposto, a ideia que se transmite aqui é a de que o mestre está trazendo boas e más notícias aos leitores. Ele está dizendo, olha, a vida tem uma série de circunstâncias diferentes que a gente precisa estar preparado para ela. Então se prepare, porque na vida coisas boas e ruins irão acontecer no seu tempo devido. Ou então tenha fé, porque se hoje tem sido tempo de chorar, amanhã certamente será tempo de sorrir. Eu mesmo já usei o texto dessa forma muitas vezes. Mas não é essa a intenção do autor. Na verdade, a sua intenção é mostrar aqui duas coisas em relação ao tempo. A primeira é a soberania de Deus. Deus é o Senhor do tempo. Ele controla todas as coisas que ocorrem no tempo e Ele controla o próprio tempo. E a segunda coisa é a responsabilidade humana no tempo de vida que nos é dado para viver neste mundo. O que fazemos com ele? Então, primeiro, a soberania de Deus, versos 2 a 8. Aliás, verso 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Bem, o que nós vemos aqui
é que o autor quer mostrar, em primeiro lugar, é que além do tempo, muito além do tempo, existe um Deus verdadeiro, que tem o total controle do tempo nas suas mãos. É esse Deus que determina o que acontece em cada aspecto da vida neste mundo. Os atos e reações, né, de cada forma de vida que habita neste planeta, inclusive a vida humana, seja o nascimento ou a morte, a tristeza ou a alegria, a guerra ou a paz, derrubando ou edificando, é sempre Deus quem está comandando tudo. Os tempos e estações da vida estão nas suas mãos. Agora, isso não quer dizer, irmãos, que Ele seja um Deus mau ou perverso, que tenha o prazer de nos deixar oscilar entre alegria e tristeza, entre realização e frustração, não é? Ou entre saúde e doença. Não se trata disso. O ponto aqui é que, na compreensão de Deus, Ele nos criou e tem total direito de dispor das nossas vidas como melhor lhe convier. Coisa que, do ponto de vista do pensamento pós-moderno, não tem cabimento. Porque o pensamento pós-moderno está tão encharcado do pensamento antropocêntrico, ou seja, o homem é que está no centro do universo e não Deus. Então, essa mente pós-moderna não concebe mais um Deus que manda nas nossas vidas. Essa semana mesmo, minha esposa comentava comigo sobre uma situação, um ambiente onde ela estava, em que alguém, ouvindo falar de Deus, né, declarou que essa ideia, esse tempo que a gente pensava que Deus tinha o controle das nossas vidas, que Ele podia mandar na gente, já passou. Isso agora não vale mais. Agora nós somos homens da pós-modernidade, então nós é que mandamos em Deus. O pensamento é esse, meus irmãos. Mas isso muda alguma coisa em relação a Deus? Não muda nada. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor do universo. Ele continua sendo o único Deus soberano, o Senhor e dono de tudo e de todos, e é Ele que comanda todas as coisas neste mundo, seja o sustento e a existência de todas as galáxias, de todo o mundo, né, que nós conhecemos e dos que nós não conhecemos. Deus criou todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas. E nesse universo imenso de bilhões de astros, de galáxias, de formas de existência que nós não conhecemos, talvez nunca venhamos a conhecer, Deus então olha para um planetinha pequenininho, e dentro desse planetinha pequenininho existe ainda um monte de gente, umas criaturas diminutas que são menos do que a cabeça de um alfinete aos olhos de Deus. Mas Deus decidiu enviar o seu Filho para morrer por essas cabeças de alfinete e dar a elas uma vida eterna. Irmãos, isso é incompreensível para nós. Esse amor de Deus é algo que a gente não consegue entender e muito menos explicar. Então, o ponto aqui não é que Deus tenha alguma coisa contra nós. A questão é que tudo que Ele faz, irmãos, Ele faz com o propósito de que venha resultar em um bem para nós. Ainda que no momento nos cause dor ou aflição, e isso é fé. Fé não é aquele salto no escuro, como muita gente diz, não, vamos dar um salto no escuro e vamos confiar, faça a conta que Deus paga. Está repreendido. Não faça, não. Dá uma olhada no teu contra-cheque, pega a calculadora, né? E aí, depois que você fizer os cálculos, você até tem o direito de orar e pedir, Senhor, abre uma porta, né? Faz um milagre, multiplica, mas não entra nessa de dar salto no escuro, porque você vai bater com a cara no chão. Fé não é salto no escuro. A fé é um passo na direção da confiança das mãos de Deus. Daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus pode não fazer,
mas sabendo que tudo que ele faz é bem feito, e ele faz para o nosso bem. Essa é a fé daqueles que nos precederam. Eles viveram e morreram em esperança de que o tempo está sob o mais absoluto controle do Senhor e que Ele age no tempo de vida que nos é dado para o nosso bem, sempre. Veja, por exemplo, o Salmo 31, versículo 15, quando o salmista diz: nas tuas mãos estão os meus dias. Olha só aqui, que extraordinário. Nas tuas mãos estão os meus dias. Ou então, o mais conhecido, Salmo 90, versículo 1, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E quando Moisés pede ali, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios, o que ele está dizendo, Senhor? Ensina-nos a viver o dia a dia confiando na Tua fidelidade, na Tua graça, sobretudo no Teu controle perfeito, completo sobre todas as coisas, sobre os nossos dias. Então, dizendo as mesmas coisas de outra maneira, o autor está afirmando aqui a soberana provisão ou a providência de Deus em cada mínimo aspecto da vida de cada um de nós, irmãos. Para isso, ele utiliza a palavra tempo 28 vezes, do verso 2 até o verso 8, e 14 pares de opostos, ou 7 quadras de opostos. Então, nascer e morrer, plantar e colher, derrubar e construir, e assim por diante. Cada estação, cada evento, cada ação humana segue um cronograma pré-estabelecido por Deus, ainda que isso não nos isente de responsabilidade. E daqui a pouco nós vamos ver isso. Então, irmãos, sendo assim, se as nossas vidas estão nas mãos de Deus todo o tempo, então estamos bem. Amém, irmãos? Estamos bem porque as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Isso é glorioso. A coisa mais triste que pode acontecer para nós é quando Deus nos entrega as nossas próprias mãos. Peça a Deus para nunca colocar você nas suas próprias mãos, para Ele nunca entregar você a si mesmo, porque isso vai ser terrível para você. Nós somos altamente destrutivos, autodestrutivos, irmãos. E nós devemos o tempo todo suplicar, Senhor, não me entregue as minhas mãos, porque isso será terrível. Então, estamos em boas mãos. Por isso, essa é a tremenda mensagem de esperança que nós vamos encontrar aqui nesse livro, porque não há nenhuma pessoa no universo que nos queira bem além do nosso Deus. Ele é a pessoa que mais nos quer bem em todo o universo. Por isso eu digo para você, você não precisa procurar amores perfeitos e completos nessa vida, em nada e em ninguém. Basta você ir a Deus, porque Ele é a pessoa que realmente te ama, independente de qualquer coisa. Antes de você existir, Ele já te amava. É o que nos ensina o Salmo 139. Então, olhando para os versos 2 a 8, a primeira quadra enfatiza que Deus determinou o início e um fim à existência, seja das pessoas, dos animais ou dos vegetais. Aqui ele fala sobre nascer e morrer, ele fala sobre plantar e arrancar o que se plantou. Tudo aqui está envolvido em vida e morte. A segunda quadra fala das ações humanas que podem resultar no fim da vida ou dos empreendimentos ou da restauração da vida dos empreendimentos. É tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Não é? Amanhã podemos estar numa guerra, tempo de matar. No outro dia podemos estar no hospital, trabalhando ali na enfermagem ou como médicos, tempo de curar. Não é? A terceira fala dos diversos estados da alma, que vão do choro ao riso, que vão do abatimento à dança, versículo 4, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, de alegria. A quarta quadra vai mostrar os diferentes tempos que vivemos no tocante à expressão dos sentimentos. Não é? Ajuntar e espalhar pedras é usado como metáfora para abraçar ou
Deixar de abraçar, como espalhar pedras. O verso 5, aliás, verso 6, que é a nossa quinta quadra, vai falar sobre o tempo diverso, de ajuntar coisas ou deixá-las, de guardá-las ou lançá-las fora. E nisso aqui nós somos bons. Porque no tempo dos descartáveis que nós vivemos, tudo hoje é descartável, né? A gente, às vezes, espera tanto tempo para adquirir um bem, e a gente compra aquilo ali, fica tão feliz quando compra, e dali a pouco tempo, a gente joga aquele negócio fora sem pensar duas vezes. Basta que seja lançado um outro modelo mais novo, e a gente olha para aquilo e diz, está ruim, está velho, e a gente joga fora. Na penúltima quadra, fala sobre rasgar, que é a ilustração para falar. E também fala de costurar, que é a ilustração para fechar a boca. Não sei se você já usou essa expressão, mas às vezes a gente usa essa expressão, né? Ô fulano, vê se costura a sua boca para você não falar tanta besteira, né? Então, sempre há tempo para ambas as disposições. E sábio é aquele que sabe, que identifica o tempo de falar e o tempo de calar. E, por fim, a oitava quadra apresenta o mais radical dos opostos. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo de paz. Sendo que amar está representado pelos tempos de paz e odiar representado pelo tempo da guerra. Verso 8. Só para que se tenha uma ideia sobre como a Bíblia vê todas essas ações, sobre o governo soberano do Senhor, em relação a essa penúltima quadra, veja o que diz o Salmo 105, versículo 25. Aliás, a última, né, falando sobre tempo de amar e tempo de odiar. Né, o Salmo 105, verso 25, diz que Deus mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com seus servos. Esse versículo é um daqueles versículos da Bíblia que faz a gente se ajeitar na poltrona, né, e pensar em mudar rapidamente para o versículo seguinte, para não ficar pensando muito nisso, porque é uma coisa difícil para a gente aceitar, não é? Que Deus tenha colocado o ódio no coração dos nossos inimigos para que eles usassem de astúcia contra nós. Sabe o que é isso, irmãos? Deus está no controle do tempo de tudo nas nossas vidas. De todos os eventos que acontecem, Ele é, como disse John Piper, minuciosamente soberano sobre tudo, absolutamente tudo. Então, resumindo, Deus é o Senhor do tempo, do seu tempo e do meu tempo. Em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio, Deus está no controle, meus irmãos. Isso é reconfortante para nós, porque se o tempo, do ponto de vista humano natural, é o que controla tudo que respeita a nossa existência na Terra, então é muito reconfortante saber que Deus é aquele que controla o tempo. Ou seja, Deus é o Senhor de tudo e Ele também é o Senhor das nossas vidas. Agora, no segundo momento, isso também nos encarrega de responsabilidades, que aí nós vamos completar com os versos 9 até o 11, que vai dizer: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez, desde o princípio até o fim. Glória a Deus. A pergunta do verso 9 replica a mesma pergunta feita no capítulo 1, versículo 3. Se você voltar aí uma página, se a sua Bíblia foi igual à minha, no capítulo 1,
verso 3, temos basicamente a mesma pergunta: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então, nós vamos ver que existe aí uma reprodução, uma repetição da mesma pergunta. Então, a própria pergunta, né, estimula apenas uma resposta. O trabalho árduo não trará sentido à vida. De fato, o que ele traz é aflição e angústia. Isso aqui também, de certo modo, é um eco àquilo que nós vamos encontrar lá no capítulo 3, versículos 17 a 19 do livro de Gênesis, porque o trabalho árduo e fatigante, o trabalho que faz escorrer o suor do nosso rosto, o trabalho duro com o qual nós ganhamos o pão de cada dia, que na verdade o Senhor nos dá enquanto dormimos, é resultado do pecado. Não o trabalho em si, mas a fadiga, o cansaço, a remuneração incompatível com o trabalho, não é? A forma injusta como a remuneração é feita quando nós sempre temos a sensação de que trabalhamos muito mais do que a remuneração que recebemos, e é um fato. Então, a partir do capítulo 4 em diante, a partir do verso 16 do capítulo 3, o autor ele vai começar a lidar com essas questões, ele vai falar sobre a injustiça, que predomina no lugar onde a justiça deveria predominar. Ele vai falar sobre as situações quando, muitas vezes, o ímpio, ele passa incólume por certos momentos da vida onde o justo padece, e ele não entende isso. Ele não consegue compreender essas coisas. É demais para a cabeça dele. E então ele vai fazer aqui esse questionamento, né, trazendo à luz o texto de Gênesis, quando depois do pecado, o Senhor vai dizer ao homem: porque você ouviu a sua mulher, que consequentemente ouviu a serpente, você ganhará o seu pão com o suor do seu rosto. A terra é maldita por sua causa. E você agora, ao invés de colher apenas coisas boas da terra, ela também produzirá espinhos e cardos, ou seja, coisas bravas. Então, o pecado, irmãos, ele traz consequências devastadoras para a vida humana. E o trabalho que deveria ser feito com prazer, alegria, que deveria trazer para nós uma remuneração justa, digna, e que trouxesse para nós apenas alegria e realizações, a partir do pecado ele passou a ser uma experiência fatigante, muitas vezes frustrante, decepcionante, exaustiva. Então, é a questão que é levantada aqui pelo mestre, pelo pregador, não é? Mas ele continua dizendo que Deus pôs no coração do homem um impulso. E que impulso é esse? Versículo 11. Deus fez tudo formoso no seu tempo, devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, o Senhor do tempo, ele age no tempo fazendo tudo formoso. Mas como diz ali o capítulo 7, vai dizer que Deus fez todas as coisas bem feitas, mas o homem se envolveu em muita confusão. Ou seja, o homem não consegue andar no compasso do propósito de Deus. Então, Deus colocou no coração do homem esse impulso de conhecer como o Criador controla todas as coisas para um determinado fim, mas, em sua arrogância humanista, o homem se tornou incapaz de conhecer a vontade de Deus e de se submeter a ela e perceber como todas as coisas convergem para a consecução dos propósitos de Deus, dos planos de Deus. É o que diz aí o verso 10 e o verso 11, né, que a gente acabou de ler. Então, ou seja, o homem almeja transcender, ele quer entender as coisas de Deus, mas o pecado o impede. Então, o que ele faz? Ele procura compreender as coisas de Deus através da ciência.
E ele acredita piamente que nessa religião da pós-modernidade, chamada ciência, ele acredita realmente que ele vai poder explicar tudo cedo ou tarde. Mas nós sabemos que, pelo que existe ainda nos nossos dias, nós sabemos que isso não vai acontecer. Que sempre haverá mistérios e segredos que o homem nunca vai conseguir desvendar, porque a sua mente foi corrompida pelo pecado e ele não pode alcançar a mente de Deus. Então, irmãos, o que resta ao homem? O que resta ao ser humano que vive nessa condição? Bom, o texto do verso 12 diz o seguinte: sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que pode comer, beber e desfrutar do que se conseguiu. Com todo o trabalho, é o dom de Deus. Ou seja, aqui há coisas que a gente precisa pensar um pouco, não é? Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos textos que são desafiadores para nós, e como falamos no início, o texto de Eclesiastes é um desses textos. Ele nos desafia de várias maneiras, mas ele nos convida a pensar em questões que são bem práticas, não é? Ou seja, quando ele conclui o livro, ele vai mostrar que existem coisas mais importantes do que trabalhar, do que constituir patrimônio, do que juntar coisas neste mundo, mas também ele vai mostrar que a nossa própria maneira de viver o mundo precisa ser repensada à luz da existência desse Deus que controla tudo. Então, como nós vamos viver essa vida aqui também é importante, porque da perspectiva do pregador, não existe eternidade ainda. Ele não sabe sobre isso. Nós sabemos, mas ele não sabia. Então, a sua grande preocupação é de que maneira nós vamos viver a vida neste mundo, atribuindo a Deus o controle, o domínio e o governo que estão nas suas mãos. Permitindo que Ele seja aquela pessoa que realmente controla as nossas vidas. E confiando nesse controle, sabendo que Ele é um Deus que vê, que prevê o nosso bem, que deseja o nosso bem em todas as suas ações. Então, o autor de Eclesiastes, bem como o editor da obra, ele faz uma advertência. Nós não devemos, irmãos, ficar presos na ideia de tentar entender o sentido da vida. E lá no final ele vai dizer que não haveria livros suficientes para se chegar a uma conclusão. O que se poderia colher com isso é apenas enfado e canseira, capítulo 12, versículo 12. Então ele entende que há algo mais proveitoso e sábio e efetivo a fazer. Ele diz, de tudo que se ouviu, a conclusão é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, como é que nós podemos viver neste mundo? Enquanto estamos aqui, qual é a melhor maneira de nós lidarmos com essas questões que nós não compreendemos, mas que nós queríamos compreender e dominar e controlar? Então, como nós podemos ver, o editor mostra aqui que há esperança. Diante da inclemência do tempo, diante da fatalidade da morte, quando nós olhamos para o juízo final que Deus trará, ele crê que Deus revelará a verdade sobre todas as coisas. Toda a obra, todo o conhecimento, até o próprio tempo e a morte, é isso que ele deseja que mova a nossa fé enquanto caminhamos aqui. Ou seja, perceber que um dia, como diz o apóstolo João, nós vamos conhecer como somos conhecidos. Como João vai dizer na primeira carta, no capítulo 3, ele diz
que nós agora não entendemos ainda, não conhecemos ainda o que há de ser, mas quando se revelar, nós conheceremos. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que agora nós vemos muitas coisas como um reflexo ainda muito pálido, muito que nos oculta ainda a realidade do que será, mas quando acontecer, então nós veremos claramente, porque o tempo que Deus estabeleceu será assim. Então, é importante que nós ouçamos as palavras do mestre de Eclesiastes. E é interessante que no capítulo 12, versos 9 e 10, eu peço que você vá comigo até lá, já estamos a caminho de concluir aqui. Lá no finalzinho, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Agora veja o verso 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Olha só. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros e muito estudar é enfado da carne. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, o que ele mostra aqui? O aguilhão era uma haste na ponta de uma madeira que era usado para fustigar o boi, para que o boi se mantivesse no caminho. Então, sempre que ele queria sair do caminho, o pastor ia lá e... Isso também podia ser usado para as ovelhas. Então, ele usa a imagem do aguilhão para mostrar que as palavras do pregador devem ser consideradas por nós para que elas nos guiem no caminho certo, no caminho de Deus. Para que nós não nos desviemos do caminho, para que a palavra de Deus permaneça como a nossa regra e a nossa condução na vida deste mundo. Mas também ele mostra a imagem de pregos bem fixados, ou seja, trazendo também a ideia de que essas verdades precisam estar bem presas, bem firmadas em nossos corações, em nossas mentes, para que em tempo algum elas escapem. E ele acrescenta que essas palavras provêm de um único pastor, com P maiúsculo, aquele que segura a vara com a haste pontiaguda, é o pastor. Então, ele faz essa advertência para nós, que nós devemos levar em conta o que nós estamos ouvindo, irmãos. E existem muitos tesouros na vida, muitas coisas a serem conquistadas, e elas não são o mal em si mesmas. Contudo, nós não podemos ter o controle de nada nessa vida. Por pelo menos 6 vezes, ele vai falar sobre essa questão do dom de Deus, que aquilo que nós conquistamos nessa vida, aquilo que nós recebemos nessa vida, aquilo que nós produzimos nessa vida, tudo isso é um dom de Deus. Então, nós não podemos ter garantia sobre a perenidade dessas coisas, porque nós podemos tê-las hoje e não tê-las amanhã. Então, o que ele propõe para nós? Ele propõe que, ao invés de nós tentarmos ter controle de tudo, ter controle do tempo, ter controle dos eventos da nossa vida, ele dá a sugestão para que nós simplesmente desfrutemos da vida, da maneira como Deus tem concedido a vida a nós, e não como achamos que ela deveria ser. Um dos grandes problemas, irmãos, do ser humano é que ele não consegue desfrutar da vida porque fica gastando o seu tempo com revolta e angústia pelo fato de a vida ter sido dada a ele de uma maneira que ele não queria.
E ele então faz beicinho e diz também: não vou desfrutar da vida. Vou ficar chateado, vou me revoltar contra Deus, vou dizer que Deus não existe, porque a vida que Ele me deu não é a vida que eu queria. Esse é o ponto. Então, o que é que o pregador nos ensina? O pregador nos ensina: deixe de ser criança, deixe de ser infantil, e viva a vida que Deus tem te dado com a maior alegria que você puder, com a maior disposição que você tiver, e aproveite cada oportunidade, porque isso é um dom de Deus. Viva com alegria, com a sua família, com as pessoas que você ama, com as pessoas que te amam. Aproveite o tempo da juventude, aproveite o período da infância, aproveite o tempo da idade madura, porque cada tempo tem o seu dom, e nós devemos viver cada tempo com a mesma gratidão, com a mesma alegria e, sobretudo, com paz no coração, meus irmãos. Porque Deus não espera que nós controlemos nada, porque nós não podemos controlar. O que Deus espera é que nós simplesmente vivamos para desfrutar das coisas simples da vida, coisas simples. Então, esses tesouros que na vida nós podemos guardar em cofres não são as coisas mais importantes. As coisas mais importantes para nós são uma amizade sincera, o tempo vivido em família, uma boa refeição, um dia ensolarado, uma noite bem dormida. Quem já passou de 50, diga amém. Nós não podemos ter garantia, irmãos, da perenidade de nada. Então, usufrua das coisas simples da vida. Que coisa boa, irmãos, a gente poder ir ao mercado, comprar aquilo que a gente queria comer, preparar e comer. Isso é uma bênção, é um dom de Deus. Mas isso parece ser uma coisa tão banal, tão pequena, que a gente já não valoriza mais isso. A gente não para mais para dar graças antes de comer, antes de almoçar, de jantar, porque nós estamos com muita pressa, então nós temos que comer já com o celular na mão, ali, uma mão aqui e a outra ali, né? Eu não consigo, porque eu não tenho essa, como é que se diz? Eu não tenho essa coordenação, ou eu faço assim, ou eu faço assim. Então, para mim não dá, não sou dessa geração. Mas a gente percebe hoje, as pessoas não, elas, se você perguntar o que elas almoçaram, elas não sabem te dizer. Porque todo mundo tem muita pressa. Meus irmãos, isso daqui não é pensamento budista, isso daqui não é estoicismo, isso daqui é fé cristã. É o que o próprio Jesus nos ensina também em suas palavras. É o que o autor de Eclesiastes está passando para nós nessa noite mais uma vez. Entenda que o tempo está nas mãos de Deus. Deus tem o controle de tudo que vai acontecer, que já aconteceu na sua vida, que vai acontecer hoje, que está acontecendo hoje, que vai acontecer amanhã. Tudo está nas mãos de Deus. Em 2013, preguei uma mensagem aqui usando como ilustração o bambu chinês. O bambu chinês é extraordinário porque ele nos ensina muitas coisas. E aqui eu já vou partir para a conclusão. O bambu chinês leva muito tempo para brotar do chão. Até que o primeiro broto surja, existe todo um trabalho que é feito pela planta no subsolo. Você não está vendo o que está acontecendo ali. E até que o primeiro broto surja, o bambu se espalha por uma distância enorme. Às vezes por quilômetros até, dependendo da região. E ele vai sedimentando no solo, fortalecendo, criando raízes, né, espalhando seus brotos, e quando ele começa realmente a aflorar, a despontar do chão, a estrutura já está toda preparada.
e ele pode chegar a 25 metros de altura. E se você olhar para um carvalho, né, e olhar para um bambu chinês, você vai pensar, poxa, o carvalho é mais forte. Mas, quando vem as ventanias, os vendavais, o bambu chinês, ele só vai, ó, naquele embalo, ele nunca será derrubado, porque ele está bem firmado. Levou tempo para nascer e para crescer, mas valeu a pena. Mas o carvalho, por mais forte que seja, a sua própria constituição faz dele muito mais suscetível a ser derrubado pelo vento, ainda que ele tenha uma aparência de ser muito mais forte. Então, meus irmãos, o tempo é essencial nas nossas vidas. E muitas vezes nós achamos que Deus está demorando para fazer as coisas que nós pedimos, que nós precisamos, que nós queremos que Ele faça, mas eu digo para você, e você sabe disso, o que eu vou dizer você já sabe, Deus nunca demora. Deus nunca se atrasa e nem se adianta, meus irmãos. Ele faz tudo formoso no seu tempo, no tempo determinado. Então, não pense que Deus está demorando para te atender, para resolver as questões da sua vida, aquilo que você tem pedido a Ele, porque isso não é verdade. A questão é que a ansiedade tem tomado conta do seu coração. E o ponto aí não é apressar Deus, o ponto é aprender a esperar com confiança no Senhor. Entregar a Ele o controle das nossas vidas sem reservas e dizer, Senhor, o que eu vou fazer é desfrutar de cada dia, de cada momento, de cada refeição, de cada oportunidade que eu tiver para usufruir dos dons que o Senhor tem me concedido. Seja o pão, seja a vida, seja a família, seja as amizades, sejam os amores que eu tenho construído com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, com as pessoas que eu amo, que me amam. É isso que realmente conta. Esses são tesouros que nós não podemos guardar em cofres, mas eles são os mais preciosos que nós temos. Então, ao concluir o livro, o pregador traz essa conclusão para nós. E aqui nós vamos ver nos últimos 2 versos, 14 e 15, algo muito interessante. Ele diz, eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. Percebeu? Primeiro ele diz, olha, nada do que eu faço dura para sempre. E ele termina dizendo, o que Deus faz dura para sempre. Percebe a diferença? Então, meus irmãos, é aqui que nós devemos descansar. É aqui que nós devemos colocar a nossa fé, no fato de que o que Deus faz dura para sempre. É por isso que o apóstolo João vai dizer na sua palavra, que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus diz que o mundo vai passar, as suas palavras não vão passar. Ele diz que o mundo vai passar, mas nós não passaremos, porque nem a morte pode nos destruir, nem a morte pode destruir a nossa fé e a nossa ligação com Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a palavra de Cristo para nós. Então, o pregador diz, o que é, já foi. E o que será também, já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Ou seja, do ponto de vista deste mundo, irmãos, tudo é igual. Mas o Evangelho traz boas novas para nós. É por isso que se chama Evangelho, boas notícias. Se existe uma resposta objetiva, e existe, claro que existe, para o autor de Eclesiastes, a resposta é o próprio Cristo.
É certo que nós faremos bem em atentar para os conselhos finais do editor, aqui, do pregador, faremos bem em refletir sobre a fugacidade da vida terrena, sobre o fracasso que espera todos os que tentam alcançar felicidade construindo seus castelos de areia. Sim, seremos sábios se atentarmos para o fato de nós não termos nenhum controle sobre as nossas vidas. Resumindo, esse livro ainda fala hoje. Mas, como cristãos, nós podemos ler Eclesiastes com uma perspectiva bem melhor do que a dos primeiros leitores, até mesmo do que o próprio mestre, porque nós temos a grande vantagem de conhecer o outro lado da história. Nós estamos olhando as coisas, nós estamos olhando a própria vida, e nós estamos fazendo isso recostados sobre a porta de um túmulo vazio, meus irmãos. Sabemos que os dois implacáveis detratores da vida já foram destronados e subjugados na cruz. Cristo venceu a morte e venceu o tempo e nos garantiu a vida em eternidade. Louvado seja o seu nome. Portanto, nós conhecemos o único bom pastor. Suas palavras não apenas nos guiam no caminho, mas nos alimentam como pão diário. E agora, nós não somos mais fustigados pelo aguilhão. Nós somos movidos por essa pessoa que não está fora de nós, nos movendo, né, de fora de nós. Ele está dentro de nós. Ele está vivendo em nós. E é lá do fundo de cada um de nós que, através do seu Espírito, Ele nos guia e nos conduz no caminho para que nós não percamos a direção e não desanimemos na jornada. Portanto, Cristo é a resposta a todos os apelos e angústias dos autores de sabedoria do passado, seja Jó, com seus dramas e as suas interrogações, seja Provérbios, né, com seus conflitos em relação à questão da sabedoria, seja Eclesiastes, pois ele é, e só ele foi feito sabedoria de Deus para nós. 1 Coríntios 1, versículo 30. Então, amados irmãos, é assim que nós concluímos essa nossa breve reflexão. Eu quero fazer apenas 2 aplicações para nós, e com isso nós vamos orar. A primeira delas é a seguinte: não devemos perder o nosso tempo, irmãos, tendo a ilusão de que nós vamos chegar a um ponto na nossa vida em que nós não teremos sofrimentos e lutas e dificuldades enquanto caminhamos aqui. Nós vamos ter, isso vai acontecer, porque faz parte da nossa jornada. O fato de Deus ser o Senhor do tempo, ao contrário de nos livrar de passarmos por angústias, aflições, tempos difíceis nessa vida, muito pelo contrário, nos assegura que isso vai acontecer conosco. Veja, o seu próprio filho não viveu aqui uma vida incólume, pelo contrário, ele veio aqui com um propósito definido de sofrer e morrer por nós. E ele fez isso não para nos dar uma vida boa neste mundo, não. Ele fez isso para que nós, com ele, vencêssemos este mundo e pudéssemos realmente estar firmados na esperança de que, quando ele vier, ele trará uma nova realidade. E aí sim, neste mundo habitará a justiça, neste mundo haverá paz, neste mundo haverá saúde, neste mundo nós viveremos esta vida, né, sob o mais absoluto controle e domínio da presença de Deus o tempo todo sobre nós, e ali não haverá nada que nos afligirá. Mas até esse tempo chegar, nós precisamos perseverar. Precisamos olhar para Cristo, precisamos olhar para a cruz e entender que a cruz, para nós, não é um símbolo de derrota, mas de vitória. É por isso que a nossa cruz não ostenta um Cristo crucificado, mas uma cruz vazia. Porque ela nos faz lembrar que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, bem vivo no meio da igreja e nas nossas vidas.
para nos garantir e nos assegurar que há um futuro glorioso à nossa espera, que há uma vida gloriosa à nossa espera, que, diferentemente do autor de Eclesiastes, nós sabemos que o tempo já foi superado e também a própria morte. Então, nós conseguimos vencer a temporalidade, nós conseguimos vencer a provisoriedade, a limitação de uma vida temporal, de uma vida mundana, de uma vida neste mundo, nós conseguimos vencer tudo isso em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia nos chama de mais que vencedores. Então, a primeira aplicação é essa, irmãos, nós precisamos avançar nessa nossa maneira de interpretar a realidade. Não é? No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a segunda coisa, a segunda aplicação que eu gostaria de fazer a nós, é um convite, para que nós procuremos, irmãos, olhar para a vida de uma maneira um pouco mais confiante na direção que Deus dá a ela. Veja, realmente Deus está no controle das nossas vidas. Isso não é uma frase, irmãos, de efeito, não é uma figura de linguagem. Tudo o que acontece conosco está debaixo de um propósito de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo nos manda em tudo dar graças. Por que em tudo nós podemos dar graças? Porque, de fato, em todas as coisas, Deus opera para o nosso bem. Então, nós precisamos crer realmente nisso e viver como quem realmente crê nisso. Então, se você está passando por um tempo de angústia, de aflição, de sofrimento, de luta, não pense por um só instante que isso significa que Deus esqueceu de você, ou que Ele não está ouvindo mais as suas orações, ou que Ele não te ama, ou que Ele não se importa com você. Isso não é verdade. Entenda que você está seguro nas mãos de Deus, que o tempo da sua vida, seja o tempo da alegria, o tempo da felicidade, o tempo da satisfação, assim como o tempo da frustração, da luta, da dificuldade, tudo isso Deus está cuidando. E Ele é um Deus providente. E não existe ninguém no universo que ame você realmente além do próprio Deus. O nosso amor, meus irmãos, é muito limitado. Ele não é um amor incondicional. Para amar as pessoas, nós impomos muitas condições. E não estou falando só dos estranhos, não, até dentro da nossa própria família a gente faz isso. E vamos combinar, tem dia que é mais fácil amar a gente, mas tem dia que é mais difícil, né? Na maior parte do tempo, talvez. Então, Deus é a única pessoa que nos ama sem pensar duas vezes. E a prova disso é que Ele enviou Seu Filho para nos garantir a vida, quando nós merecíamos apenas a morte e a perdição eterna. Então, com base nisso, eu quero orar com você nessa noite. Vamos fazer isso? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez aqui diante de Ti para suplicar que a Tua graça e a Tua misericórdia nos cubra e nos assista, Senhor. Deus, olhando para o texto de Eclesiastes, nós aprendemos o quanto o tempo determina, Senhor, todas as coisas que acontecem conosco e também através de nós. Mas, nessa oportunidade, a Tua palavra nos faz lembrar que nós não estamos sujeitos ao tempo, objetivamente, especificamente, como alguma coisa aleatória, ó Deus, que não tem nenhum sentido, como algo que não tem um significado, que não tem um propósito e uma direção. Pelo contrário, hoje nós sabemos, olhando retrospectivamente, podemos, Senhor, nos juntar ali ao pregador e dizer que nós hoje conhecemos, sim, Senhor,
o que significa temer a Ti. A Tua palavra tem nos ensinado, nós temos aprendido, Senhor, o que significa viver uma vida, ó Deus, diante do Teu altar, confiando na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu socorro e na Tua direção de todas as coisas, porque nós sabemos hoje que o Senhor é o Senhor do tempo, o Senhor dirige, o Senhor coordena, o Senhor determina todas as coisas das nossas vidas. A nossa existência neste mundo não é vivida ao acaso, Senhor. Nós cremos na Tua soberana direção nas nossas vidas e também cremos e entendemos que a Tua disciplina muitas vezes pode prever momentos de luta, de angústias, de choro, ó Deus, de terríveis situações, ó Pai, de aflição nos nossos corações, quando nós nos sentimos tão pequenos, tão insuficientes, ó Deus, com as nossas mãos atadas, sem poder solucionar o problema em si, que nos faz sofrer e angustiar o coração. Mas nessa noite nós queremos nos lembrar, Senhor, de que não há nada que fuja do Teu controle em nossas vidas. O Senhor está com o domínio total e completo do que nos acontece. Seja, ó Deus, no momento do nosso nascimento, até o momento da nossa partida neste mundo, não há um só instante da nossa existência em que o Senhor não esteja controlando tudo. Não é apenas depois que nós Te conhecemos, mas desde que nós fomos concebidos no ventre materno, a Tua palavra diz que o Senhor já havia escrito e determinado cada um dos nossos dias. Então, Senhor, nós Te agradecemos, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou desde o ventre para a Tua glória e para a Tua honra. O Senhor nos elegeu como Teu povo, o Senhor nos separou para ser a Tua igreja, a família do Senhor, neste mundo, para que aqui nós pudéssemos anunciar as virtudes do Senhor, que nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Então, Senhor, o Senhor abra o entendimento de cada um de nós nessa noite, para que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações, e ela possa, Senhor, enraizar em nossa alma, Senhor, para nos levar a entender, ó Pai, que o Senhor está sempre fazendo algo grande, sempre algo glorioso, ó Deus, tremendo, importante em nossas vidas, ainda que nós não vejamos nenhum sinal, ainda que nós não sintamos isto, não importa, Senhor, o que nós sintamos, porque os nossos sentimentos nos fazem distrair. A Tua palavra diz que o nosso coração é enganoso, que ele mente para nós, que ele nos leva por caminhos tortuosos, quando nós nos damos, ó Deus, aos sentidos, ao invés de confiar na Tua palavra pela fé. Então, ó Deus, abra os olhos do nosso entendimento, leva-nos de volta ao caminho da confiança incondicional no Teu governo e controle das nossas vidas, e permita, Senhor, que nós entendamos, ó Pai, que tudo que acontece conosco tem um propósito glorioso, de nos levar, Senhor, a um lugar melhor diante de Ti, na Tua presença e, sobretudo, na caminhada da fé, Senhor. Deus, eu quero Te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa, neste momento, Pai, conceder graça em cada vida e a cada coração que está sofrendo com lutas, com dificuldades, com angústias, talvez por problemas de enfermidades, por questões relacionadas à família, por situações, ó Deus, que estão fora do Seu controle, do controle dessa pessoa, e que trazem, Senhor, esta aflição, porque, ó Deus, quando nós não temos controle, nós nos afligimos. Que Teu Espírito possa nos ensinar, ó Pai, que embora nós não tenhamos o controle, o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor está dirigindo essa situação, e o Senhor nos levará, Pai, a propósitos maiores e melhores, porque nós vamos sair desta luta, deste momento de aflição e angústia, não apenas mais fortalecidos, mas também com uma compreensão melhor acerca do Teu modo, do Teu jeito de agir e de ser nas nossas vidas. Então nós Te pedimos, ó Pai, que o Teu poder, a Tua graça, nos levem, Senhor, a um lugar mais, ó Deus, alto, na compreensão dos Teus planos, dos Teus projetos e da forma como o Senhor tem o controle e o domínio de todas as coisas nas Tuas mãos.
para que não haja dúvidas em nossos corações, para que no lugar da dúvida possa existir a fé e a confiança em Ti. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém.